Gabriel Figueira é pastor de jovens na comunidade cristã de Ribeirão Preto. Estudou teologia no Instituto CFNI em Dallas, Texas, onde foi despertado para as ênfases ministeriais de ensino, evangelismo, curas e sinais, que florescem em seu ministério até hoje. Com talentos criativos, Gabriel também é diretor criativo da CCRP e lidera a ala de comunicações de sua igreja local. Seu ministério tem inspirado jovens através de uma mensagem de coragem e modelo. Consagração, santidade e discipulado fazem parte do seu DNA ministerial. Recém-casado com Carol, o pastor Gabriel Figueira apresenta sua família como modelo de padrão, santificação e entrega para a juventude. Agora, na Primeira Igreja Batista de Pirajuí, pastor Gabriel Figueira. Aleluia, aleluia. Cadê o povo mais feliz de Pirajuí? Aleluia. Quantos sentem aqui a santa presença do nosso Espírito Santo nesse lugar? Uau, você já olhou aí para o lado, esse lindo irmão, essa linda irmã que está aí? Dá uma olhada, dá aquele sorriso caprichado, cheio de dentes. Olha que bênção. Quanta gente aqui cheia da presença do Espírito Santo. Uau, que honra, que bênção, gente, estar na casa de vocês. O pessoal capricha, né? Faz esses vídeos, até parece que a gente é alguma coisa, né? Eu e a Carol aqui só, meu Deus, não. Que alegria, muito obrigado, muito honrado. Pastor Lucas, Kelly, que alegria mesmo, privilégio poder compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no nosso coração. E quão inspirado nós somos também por poder pisar em uma igreja com tanta gente santa, com tantas pérolas. Durante o louvor, o Senhor me deu uma visão de uma pérola. E eu não entendi ali exatamente o que Deus queria dizer. Eu fui orando, buscando. E o Senhor falava sobre essa cidade de Pirajuí. Cidade de Pirajuí é uma pérola preciosa. Sabe, nós estamos nos últimos dias e o Senhor Ele está esquadrinhando toda a terra. Ele está passando pelo Brasil, está passando pelo estado de São Paulo e está procurando aqueles que permaneceram. Aqueles que permaneceram na palavra, aqueles que permaneceram na pregação do Evangelho, aqueles que não se curvaram nem se dobraram diante do pecado. E por um instante eu me coloquei nessa impressão profética, que Deus me mostrava que tinha uma pedrinha que brilhava muito ali no estado de São Paulo. E deixa eu te falar, Deus escolheu a cidade de Pirajuí para coisas maravilhosas. Deus escolheu você para um grande avivamento, amém? Quantos creem nisso? Aleluia, aleluia. Você sabe que eu estava de curioso ali pesquisando. Você sabe o que significa Pirajuí? É um peixe, mas não é qualquer peixe. Sabe, se você olhar lá embaixo das águas, e as águas representam o mover do Espírito na palavra. Se você olhar lá nas águas, tem um peixe muito especial. Um peixe que brilha, um peixe dourado. É uma pérola. Cidade de Pirajuí. Uau! Faz um favor comigo, fique em pé no seu lugar, vamos orar por essa cidade. Eu sinto que há um presente de Deus aqui antes de ministrar. Deus quer liberar algo sobre essa cidade, amém? Levante as suas mãos agora. Começa a levantar a sua voz profetizando sobre essa cidade. Espírito Santo, eu quero declarar, Pai, Senhor, debaixo da autoridade do seu Espírito, Deus, nós levantamos a nossa mão sobre essa cidade santa, Pai, terra santa, Pirajuí, Deus. Deus, nós colocamos aqui, Pai, os nossos pés nessa cidade e declaramos, Pai, que Pirajuí pertence ao Senhor, Deus. Declaramos que as escolas de Pirajuí, as faculdades, Deus, ensino fundamental, médio, Deus, pertencem ao Senhor. Declaramos que os jovens de Pirajuí são santos no Senhor, Deus. Deus, nós profetizamos sobre essa terra, Deus. Deus, abençoamos essa terra, declaramos que seja terra frutífera, Deus. Deus, que muitos e muitos filhos pródigos venham ao Senhor nessa terra. E profetizamos que haja salvação nessa cidade, Pai. Nós profetizamos sobre Pirajuí
Assim nós oramos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe essa cidade, amém. Você pode se assentar no seu lugar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. De fato tem uma presença sobre essa cidade mesmo. Quando eu estava chegando aqui, eu vi lá de 2 quarteirões, vocês estavam fazendo alguma zoeira ali fora com fogo, não é verdade? E eu, carnal, eu pensei, caramba, tá rolando briga ali, tem alguma manifestação, né? Mas durante o louvor eu entendi o que era esse fogo. Esse fogo é o fogo da presença do Espírito Santo que está sobre vocês. Aleluia, aleluia. Meus queridos, é uma honra estar com vocês. Temos uma aliança com vocês, nossa igreja lá em Ribeirão Preto, a comunidade cristã de Ribeirão Preto. Nós somos amigos, temos essa aliança. Quantas vezes, né, tivemos juntos, tantas oportunidades, né? Meus pais mesmo, trago um abraço, são meus pastores, pastor Danilo e Mônica. Amam vocês. Quão bem eu ouvi falar de vocês, e agora ter esse privilégio de ministrar aqui é uma verdadeira bênção mesmo. E sabe, eu gostaria hoje vou ter essa santa tarefa, não é verdade, de abrir essa conferência. E eu creio que Deus separou um pedacinho muito poderoso da palavra de Deus para falar ao seu coração. Quantos estão com sede aqui da palavra de Deus nessa noite? Amém. Eu declaro que se você está com sede, se você veio buscar algo, você vai sair daqui transbordando. Você vai sair daqui muito mais cheio do que você imaginou. Cheio de visão, cheio de fé, cheio de expectativa e cheio da unção do Espírito. Sabe, eu amo olhar na palavra como que o nosso Deus, Ele desperta pessoas muito específicas para missões muito poderosas. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que muitas pessoas tiveram oportunidades, muitas pessoas tiveram a chance de fazer parte de um grande propósito, de uma grande missão, mas Deus, Ele costuma destacar algumas pessoas para conquistar. Deus costuma separar algumas pessoas para libertar, para um avivamento, sabe? Próprio Jesus mesmo nos informou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus disse Jesus não estava aqui profetizando que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não, Jesus estava apenas informando que é assim que acontece. Na nossa realidade, poucos vão conseguir pisar de fato na terra prometida, naquele lugar da promessa. Eu tenho certeza que sobre essa cidade, sobre essa juventude, há muitas promessas. Tem sido dito a vocês, através de profetas da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem entregue a vocês palavras sobre conquista, sobre as escolas, faculdades, sobre as células, sobre a conquista desta igreja. Porém, eu gostaria hoje de colocar no seu coração um pouco de um desejo de você ser alguém especial no reino de Deus. Sabe, todos nós somos especiais, mas existem pessoas que, apesar de especiais, escolhidas, elas acabam morrendo no deserto. Existem pessoas que, apesar de serem escolhidas para um grande tempo de conquista, elas, por tantos motivos, acabam ficando cansadas, acabam ficando aquém de um grande propósito. E é verdade que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos ouvem o Evangelho, mas poucos entregam a sua vida pelo Evangelho. Muitos vêm à igreja, mas poucos vivem a igreja de fato. São igreja de fato. E muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são coadjuvantes, mas poucos são protagonistas do mover de Deus. Poucos são protagonistas.
Repita assim comigo uma palavra muito poderosa, nós vamos falar essa noite. Diga assim, protagonista. Olha para o seu vizinho e fala assim, Deus te chamou para ser o protagonista de uma conquista. Amém, querido? Amém. Mas sabe, eu tenho uma certeza no meu coração que esta é uma noite que Deus vai tirar algumas pessoas de trás das malhadas. Essa é uma noite que Deus está chamando pessoas que estão achando que são mais um. São o povo de Israel, é povão, estão seguindo o fluxo. Para onde a igreja está indo, eu estou indo atrás. Para onde o meu pastor está indo, eu estou indo atrás. E meu querido, é uma bênção. Todos nós precisamos caminhar assim, em grupos abençoados. A nossa igreja é um grupo muito abençoado. Mas de alguma maneira eu quero despertar o seu coração para você entender que você foi chamado para ser o protagonista de uma conquista. Deus não escolheu você para ser mais um enchedor de banco de igreja, mais um crente que levanta a mão na igreja, mas não faz a diferença lá fora. Deus chamou você para ser um protagonista. Alguém para quem as pessoas podem olhar e falar, eu tenho norte, eu tenho referência, eu quero ser santo como Ele é, eu quero ser ousado como Ele é, eu quero ser corajoso como Ele é. Protagonistas. E na verdade, Jesus ele estava constatando que sempre foi assim. Desde o começo, muitas pessoas tiveram oportunidades, poucas de fato aproveitaram. Na verdade, se a gente fosse pegar estatísticas da igreja brasileira, infelizmente, boa parte da igreja tem sido chamada, mas uma pequena parte tem sido escolhida. Poucos estão de fato interessados em pagar um preço pela santidade, pelo evangelho completo. Poucos estão interessados em viver um evangelho de padrão, de santidade. Poucos estão interessados em pagar um alto preço de continuar pregando uma mensagem que está fora da moda. Como aquele doido chamado João Batista, que pregava uma mensagem fora da moda. Ele falava, vocês são tudo uma serpente doido, vocês são umas cobras velhas, raça de víboras. Mas a palavra fala que as multidões vinham ouvir, porque a mensagem do evangelho verdadeira, ela atrai pessoas. Viver em santidade, por mais que pareça o caminho oposto do que a sociedade ensina, do que os seus amigos da escola vivem, atrai pessoas. Viver uma vida santa diante de Deus atrai pessoas. Eu gostaria que você pensasse sobre essa frase. Dos muitos que estão sendo chamados em Pirajuí, quem Deus escolherá? Quem são os especiais? Quem são as pérolas? Quem são as pérolas que Deus escolherá para uma grande conquista? Para provar para você que desde o começo, muitos eram chamados, mas poucos foram escolhidos. Você se lembra da época de Noé? Na época de Noé, qual era a população mundial naquela época? Vou dar um prêmio para quem vinha aqui pegar o microfone. Eu estou com um carro zero lá na frente. Qual era a população mundial na época de Noé? Alguns historiadores e arqueólogos dizem que eles estudam o ritmo de crescimento da população. E eles dizem que havia em torno de 750 milhões de pessoas nos tempos de Noé. É muita gente. Coloca uns 3 Brasil aí. Muita gente. Nem perto do que temos hoje no planeta, mas é muita gente. E de 750 milhões de pessoas, quantos foram escolhidos? Quantos passaram de fase? 8 pessoas, certo? Noé e sua família. 8 pessoas foram escolhidas para um tempo de reforma, para um tempo de reconstrução. Sabe por quê? Porque
Deus escolhe pessoas íntegras, Deus escolhe pessoas obedientes, Deus escolhe pessoas que dizem sim para os seus projetos e que topam as coisas que ninguém acredita, nem que seja para construir um barco onde nunca se viu chuva. 8 pessoas entre 700 milhões de pessoas foram escolhidas para um novo projeto. Meu querido, e se Deus olhar para a sua cidade, Ele precisar de um crente para construir um barco onde não tem chuva há muito tempo, com a convicção de que se Deus mandou, uma hora essa chuva vai cair. Na época de Abraão, mais à frente, 250 anos depois de Noé, qual que era a população da terra na época do dilúvio? Qual era a população da terra? Alguns estudiosos dizem que depois de ter havido aquela devastação do dilúvio, então começou do zero. Imagina, se fosse você, só a sua família começando tudo do zero. Como é que ia ser? Você ia ser o pai de todos, mãe de todas. A sua família ia ser a referência para tudo. E depois de 250 anos, estudiosos dizem que havia 11 milhões de pessoas na terra. Abraão, na época de Abraão, de 11 milhões de pessoas, quantos foram escolhidos por Deus para um plano de salvação no planeta? Uma pessoa de fé, porque Deus escolhe pessoas de fé. Deus escolhe pessoas que veem o que os outros não veem. Deus escolhe pessoas que olham para as estrelas, e mesmo que não podemos contar o que Deus tem para fazer nessa cidade, na sua escola, na sua faculdade, pessoas que dizem sim, Deus, eu vou aonde o Senhor me mandar ir. Deus, entre cerca de 11 milhões de pessoas, Ele olhou para aquela realidade e Ele separou um homem chamado Abraão, porque pessoas que veem o que ninguém vê, pessoas que creem no que ninguém crê, e Deus faz dessas pessoas catalisadores do seu mover na terra. Quantos querem ser catalisadores do mover de Deus na terra? Meu querido, um catalisador é uma pessoa que faz acontecer muito mais rápido, muito mais intenso o que Deus já quer fazer. E muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus que não está acontecendo, às vezes colocamos a culpa na sociedade que está muito perversa, mas enquanto tudo isso usamos de desculpa, Deus está procurando um catalisador, uma pessoa de fé, uma pessoa que fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, conta comigo, aonde o Senhor quer me usar. Pessoas que param de pôr limites, pessoas que param de pôr paredes em um Deus que não cabe em paredes, pessoas que param de pôr tempo em um Deus que está acima do tempo, pessoas que enxergam além. Meu querido, se Deus estivesse aqui hoje nessa igreja, sabe o que aconteceria? E Deus está, é lógico, mas deixa eu colocar uma realidade muito mais dramática aqui. Se Jesus viesse aqui, a primeira coisa que ia acontecer ia ser que todas essas paredes iam cair. Não é verdade? Sabe por quê? Meu querido, nós amamos a igreja, nós amamos a casa do Senhor, mas Jesus, Ele não deixou uma igreja com endereço. Vocês vão se reunir lá em tal lugar. Sabe por quê? Porque a unção dele não cabe em lugares, o poder dele não cabe em lugares, não cabe nem mesmo em você. Por isso você foi chamado para transbordar. Por isso você foi chamado para olhar para as estrelas do céu e depois de tentar um pouco, e você falar assim: Deus, não dá. E Deus fala: é isso mesmo, não dá. Então deixa comigo. Simplesmente me segue, simplesmente dá um passo, simplesmente fala um amém. Meu querido, qual é o sonho, qual é o projeto que Deus colocou no seu coração? Porque eu tenho certeza que já está aí. Qual é o sonho e qual é o projeto? Será que é um local de trabalho? Será que é uma escola de artesanato? Será que é um canal do YouTube?
Será que é um trabalho na favela? Será que é um trabalho com prostitutas? Será que é você ver uma sala de aula se dobrando de joelhos diante do Rei Jesus? Qual é o projeto, meu jovem? Não desista disso. É verdade, não cabe em você. É verdade, você não consegue comportar. Mas deixa eu te falar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles. Oh, meu Deus. Depois de 100 anos de escravidão no Egito, depois de sofrer tanto, quantas pessoas saíram daquele lugar de escravidão em direção a Canaã, a terra prometida? Cerca de 2,5 milhões de pessoas. Quantas pessoas de fato passaram de fase? Quantas pessoas de fato pisaram na terra prometida? Quantas pessoas de fato não desperdiçaram uma vida inteira ouvindo palavras proféticas na igreja, para de fato ver as palavras proféticas acontecendo? Mostra assim para mim. 2 pessoas, Josué e Calebe. Porque Deus ama pessoas que agarram as promessas e não largam de jeito nenhum. Porque Deus ama pessoas que pegam as promessas liberadas e não deixam elas sair. Compram a briga. Falam, se Deus falou, eu acredito e eu pago o preço que precisar. Pode haver gigante, pode haver oposição, pode haver guerreiros nessa terra. Mas se perguntarem a minha opinião, vai dar certo, porque Deus falou. Se perguntarem a minha opinião sobre a minha escola, sobre a minha cidade, sobre a missão que Deus me deu, vai dar certo, porque Deus falou. Se perguntarem a minha opinião se nós vamos conquistar, se a minha célula vai crescer, a minha resposta vai dar certo, porque Deus falou. Se perguntaram se nós vamos ver milagres nessa cidade, cura, pessoas levantando de cadeiras de rodas, eu vou falar, sim, vai dar certo, porque Deus falou. Está na minha Bíblia, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais seguirão os que creem. Quem crê nessa palavra? Levanta a sua mão, meu querido. Eu quero declarar sobre você, levanta a sua mão. Esses sinais te seguirão. Imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você expulsará demônios em meu nome, falará novas línguas, diz o Senhor. Se Deus falou, acontecerá. Deus ama pessoas que veem o que ninguém vê. Deus ama pessoas que se apegam a essas promessas, como Josué e Calebe se apegaram. A propósito, esse é o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é a geração de Josué. Quantos aqui querem ser a geração de Josué? A geração que, meu querido, quando Deus precisar passar uma peneira, eu quero passar para o lado de lá da peneira. Quando Deus precisar separar o joio do trigo, a palavra fala que naquele dia que o nosso Senhor retornar, 2 vão estar no campo e um será levado, o outro ficará. Ou seja, se 2 estavam juntos, era porque eram pessoas que estavam próximas, talvez tinham valores parecidos, talvez as 2 estavam na igreja. Jesus falou que naquele dia muitos chegarão e dirão, Senhor Jesus, nós curamos pessoas no teu nome, expulsamos demônios. Jesus fala, quem são vocês? Afaste de mim, não vos conheço. E, sabe, vamos falar um pouquinho sobre esse homem que vai inspirar a nossa mensagem hoje. Josué, diga comigo, Josué. Esse nome é poderoso, Josué. Está precisando de um nome para o teu filho, aí é um bom nome, Josué. Sabe o que significa Josué? Josué vem na mesma raiz que Jesus. Josué já tinha sido escolhido pelo Senhor, igual você, para ser um libertador, para ser um vencedor. Bom, Josué, ele nasceu em uma geração escravizada. Josué, ele nasceu
em um regime de escravidão. Ele era mais um daqueles que todos os dias estava tomando chicotadas nas costas, como todo o seu povo na mão dos egípcios. Josué, ele não é aquele conquistador que você vê lá na frente ainda, que estava liderando o povo numa conquista para a terra prometida. Não. Josué, ele era mais um do povo hebreu. Ele era mais um escravo, mais uma pessoa que, se olhasse para a conjuntura política, social da sua época, tinha muito pouco para ter esperança. Josué era mais um dos milhões de escravos do Egito. Ele não tinha nada de muito especial. Ele era mais um daqueles que sonhava se um dia um milagre acontecesse. Josué, ele era mais um do povo. Ele não era famoso. Ele não era um líder. Hoje tem o livro de Josué, não é verdade? Mas antes, Josué era um simples jovem, em uma sociedade que dizia para ele que ele ia ser escravo para o resto da vida. Em uma sociedade, uma conjuntura social que dizia para ele que ele seria mais um com um futuro limitado. Em uma sociedade que não falava para ele que ele era um grande líder, que ele tinha sido escolhido para falar, para liderar, para conduzir. Josué era mais um, diga assim comigo, mais um. Quantos de nós, semelhante a Josué, tem que lidar com o pensamento de que, por mais que eu esteja dentro da igreja, na presença de Deus, eu não acho que eu sou tão especial assim. Eu não acho que Deus me chamou para curar enfermos. Eu não acho que Deus me chamou para viver essas coisas maravilhosas que falam por aí. Célula multiplicando 2, 3 vezes. Eu estou com minha célula há 10 anos. Eu estou com meu meio grupo de pessoas que eu discipulo aqui, que eu influencio, e não sai do lugar. O cara é tão cabeça dura, ele nem vai no culto porque tem futebol. Eu sei que é engraçado, mas essas coisas pregam para você todo dia que você é mais um que não vai ver grandes conquistas. Que você é mais um brasileiro que está sofrendo, que tem que trabalhar para ganhar os seus mirréis. Mais um jovem no meio da igreja, mete o seu estilinho, põe o Vans no pé. Mais um. Josué, ele foi um jovem no Egito que via todas as atrocidades que o povo passava. Ele foi um jovem preso pelo sistema. Sem dúvida ele se sentia impotente diante daquele sistema do Egito. Ele se sentia fraco. Ele viu as 10 pragas do Egito. Você já parou para pensar que Josué, ele viu todo aquele filme de Hollywood, né? Aquela coisa cinematográfica. Josué estava lá, falou, nossa, está caindo um negócio do céu, gente, agora gafanhoto. Ele estava lá, talvez ele fosse um daqueles pais que naquela noite de Páscoa, talvez ele estava abraçado com o seu primogênito. Não sei se ele já tinha filho, mas se ele já tivesse filho, porque o povo tinha filho muito cedo naquela época, talvez naquela noite de Páscoa que o anjo da morte passou, talvez Josué estava com o filhinho dele falando assim, filho, fica tranquilo, nossa casa está protegida. Mas sem grandes perspectivas, apenas fugindo de mais uma praga que Deus derramava sobre aquele povo rebelde do Egito. Josué atravessou o Mar Vermelho. Portanto, aquele homem que estava lá antes preso, dentro de uma realidade de escravidão, ele começou a ver alguns sinais de que Deus tinha algo para fazer sobre aquele povo. Não sei se ele já pensava que Deus tinha algo muito especial para fazer na vida dele. O que eu sei é que ele viu um mar se abrindo no meio. Você já parou para pensar nisso? Que doideira! Os peixinhos tudo andando assim, do lado, aquela bem igual os memes, né? O peixinho passando assim, imagina o peixinho que queria passar para o outro lado, a frustração do peixinho, né? Ele veio lá de peregrinação, lá do outro país, na hora de passar, o mar divide no meio. Josué estava lá.
Ele era mais um no meio daquela multidão de 2,5 milhões. Josué, ele comeu maná no deserto. Josué comeu o mesmo maná que todas as pessoas comeram. Mas a Bíblia não diz, mas eu suspeito que talvez ele foi um dos únicos que teve um coração de gratidão. Quando ele pegava aquele pãozinho velho, amassado. Velho não, era um pão fresco. Mas para muitos era a mesma coisa sempre. Mas Josué, ele tinha um coração diferente. Ele era guiado por coluna de nuvem e de fogo no deserto. Ele viu o poder de Deus. E ele cria no Deus verdadeiro. Josué, meu querido, eu não estou falando aqui de um Moisésinho número 2. Eu estou falando de um jovem, como mais um naquela geração, mais um coadjuvante, mais um paisagem. Se tirasse uma foto do povão lá, ninguém ia saber quem era Josué naquela época. Sabe aquela foto da galera? Selfie de Moisés. Moisés, galera, junta aí agora, a gente atravessou o Mar Vermelho, que agora nós vamos, celebrar a vitória. Cara, você não ia saber quem era Josué. Ele não era especial, ele não brilhava, ele não tinha espada de líder, ele não tinha coroa de Moisés. Não. Ele era um coadjuvante. A tendência social para aquele homem era morrer no deserto. A tendência social para Josué era morrer no deserto. Mas Deus não trabalha com tendências sociais, meu querido. Deus não trabalha com o presidente do Brasil. Deus não trabalha com tendência política. Sabe por quê? Quando Deus escreveu a história da terra, Ele já tinha nas suas mãos todos os caminhos, todas as pessoas. E meu querido, será que Ele encontrará no seu coração um disponível? Será que Ele encontrará no seu coração um sedento? Será que Ele encontrará no seu coração, ainda que um jovem comum, ainda que um coadjuvante? Será que na hora que precisar de alguém que fala, vai dar certo aqui sim na minha cidade, porque Deus falou? Será que Ele pode contar com você, meu querido? Oh, meu Deus. Então, ele estava no meio do povo. E então, Gabriel, não é porque eu estou no meio do povo que tudo vai dar certo. Não é porque eu estou no meio do povo, no povo de Moisés, no povo de Deus, que tudo vai dar certo. Não. Não é porque eu estou no meio do povo de Deus, na igreja, que tudo vai dar certo, vai se cumprir na minha vida. Não, meu querido. Não é porque eu estou numa conferência de jovens que eu vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. Não. Todos aqueles tinham o direito, o alvará do Senhor. Eles podiam chegar na terra prometida e falar: olha aqui, o Senhor dos Exércitos falou que essa terra é minha. Mas deixa eu te falar, 2 compraram essa palavra até o fim. 2 pagaram um preço maior. Não é porque eu estou seguindo o fluxo do povo de Deus que eu vou ser um protagonista do mover de Deus. Não é porque você está seguindo o bonde da igreja que você vai ser um protagonista. Meu querido, para você ser um protagonista, os verdadeiros protagonistas são pessoas que agarram as promessas de Deus e não largam de forma alguma. Os verdadeiros protagonistas de uma conquista são pessoas que veem milagres onde há desgraça. São pessoas que veem prosperidade onde há deserto. São pessoas que veem saúde onde há doença, veem cura onde há doença. São pessoas que veem uma terra boa onde há gigantes. Ah, Josué, você é um Josué. Olha aí para o teu vizinho e fala: você é um Josué. Fala assim: você é um conquistador. Agora, ok, então, se Josué, ele era mais um jovem comum, é o afegão médio, né? Josué era o afegão médio. Ele era aquele cara normal, com cabelo normal, com corpo normal, com a roupa normal. E eu confesso que eu sempre fiquei com a pulga atrás na orelha. E eu pensei assim: cara, não é possível que de 2,5 milhões de pessoas só tinham 2. Não é que tinham 10, não é que tinha 100. Sabe? Lembra quando lá em Gideão, né? Deus foi filtrando, né? No fim ficou 300.
Mas não era esse tanto de gente não, 2,5 milhões de pessoas, pelo menos para Gideão ficou 300, né? E aqui, 2 homens, e eu confesso que eu sempre fiquei com algumas perguntas na minha cabeça. Senhor, o que esse homem tinha de especial? Quais as marcas na vida dele que fizeram ele ser um verdadeiro conquistador? E eu quero falar com você hoje sobre essas marcas que vão precisar ser transformadas, vão precisar ser trabalhadas na sua vida, para que você seja um verdadeiro conquistador. Amém, querido? Você está comigo aqui? Você está com sede aí da palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Bom, a primeira marca, meu querido, que você precisa deixar Deus mudar na sua vida, transformar, é a sua visão. Fala comigo, visão. É a sua visão, meu querido. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. O que os 10 espias viram? O que os 10 espias viram? Bom, lá em Números fala. Olha o texto, vou ler rapidinho para você. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passaram a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Em outras palavras, resumindo, Moisés, não vai dar certo não. Analisando bem aqui as estatísticas, nós não vamos ganhar isso daí não. Eu sei que Deus falou e tal, mas não é bem assim, né? Porque se a gente olhar aqui, né, a gente está meio fraco, estamos cansados de deserto, né? 40 anos, pessoal tudo velho aqui, reclamão, acho que não vai dar certo não. Posso falar uma coisa? O que eles viram aqui era verdade. Tinha gigantes mesmo, tinha guerreiros mesmo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro a verdade de Deus, eu prefiro as verdades que Deus fala sobre uma situação. É verdade sim que é difícil, é verdade sim que nós talvez ainda não estamos vendo tudo o que gostaríamos, porém, o que Josué e Caleb viram? O que Josué e Caleb viram? Diz o texto bíblico. Olha o que Josué falou para Moisés. Ele falou: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E ele ainda falou mais, olha só: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós. Ah, eu amo essa frase. Diga assim: se o Senhor se agradar de mim. Uau, Josué falou: olha, a terra é muito boa, se o Senhor se agradar do meu coração, se o Senhor vê que eu amo, se o Senhor vê que eu tenho fé, se o Senhor vê que eu não desisti, se o Senhor vê que eu estou disposto a ir até o fim, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor vê um povo que adora, se o Senhor ver um povo fiel, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é com você, não os temais. O Senhor é com os seus sonhos, não os temais. Meu querido, quais são as lentes que fazem sair da sua boca as palavras das próximas estações da sua vida? Quais são as lentes que fazem você ver e confessar o que você vê? Nós sabemos o que a palavra diz, e a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, não é verdade? Do que está cheio o seu coração, meu querido? Ou melhor, antes de encher o seu coração passa
tudo passa por um filtro chamado olhos, porque os nossos olhos, eles são a candeia do nosso corpo, não é verdade? Os nossos olhos são a primeira oportunidade que nós temos de fazer entrar no nosso coração as mentiras do diabo ou as verdades de Deus. Meu querido, quais são as lentes que você tem usado para ver a próxima estação da sua vida? Quais são as lentes que você tem usado para ver os próximos meses, anos da sua vida? Eu posso te falar, é uma simples troca. É um simples retirar de realidade, porque a realidade é desanimadora, e é um simples colocar de fé, porque a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção do que não se vê. E sabe o que não se vê? Deus, porque Deus é invisível, diz a palavra. Então só tem um jeito de você viver uma vida de vitória, crendo em Deus, crendo que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Será que Josué creu que Deus era recompensador? Ele ia até o último sangue dele, a última gota de sangue dele, porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Ele sabia que ele podia dar 7 voltas naquela muralha. Se fosse 8 ele dava, se fosse 100 ele dava. Porque alguma hora a palavra de Deus tem que voltar, e deixa eu te falar, ela nunca volta vazia. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, essas nunca passarão. Quais são as lentes, meu querido? A sua visão. Muitos de nós temos um discurso de realidade, mas Deus quer colocar sobre a sua boca um discurso de realidade espiritual. Precisamos falar menos do que vemos com os nossos olhos naturais, e precisamos falar mais do que acontece nos céus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Venha o céu sobre nós. Precisamos falar o que acontece no reino celestial. Se no reino celestial acontece cura, profetiza cura sobre essa doença, meu querido. Se acontece alegria, profetiza alegria. Por que tanto murmuramos? Por que tanto enrolamos? Quais são as lentes? A visão. Muitas vezes é interessante porque ela parece o nosso sentido mais seguro. A visão é o nosso sentido mais racional, não é verdade? Você prefere que eu fique um tempo tampando o seu ouvido ou tampando a sua visão? Com a visão você vai sofrer mais, porque a visão é aquilo que dá o sentido mais racional. Quando você vê, não é? O Tomé, quando ele viu, não foi quando ele ouviu, foi quando ele viu, ele creu. E Cristo ainda falou, né? Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Porque é sobre isso. É sobre acreditar em coisas que nós ainda não vemos. É sobre olhar para aquelas muralhas de Jericó com aquele óculos, ultrassom, raio-x, e olhar lá do outro lado e falar: não, isso daí é facinho. Isso daí é guerra do meu Deus. Isso daí vai dar certo. Vai dar certo. Repete assim comigo: vai dar certo. Diga assim comigo: vai dar certo. Diga assim: eu vou vencer. Sabe por que você está falando isso, meu querido? Porque o seu Cristo venceu. Se o seu Cristo venceu, meu querido, você vai vencer também. Não é mensagem motivacional não, coach, ficar repetindo, vai dar certo. Não. Quem falou que deu tudo certo foi Jesus. E eu já li o último capítulo da minha Bíblia, e lá está escrito que eles o venceram, falando do diabo. Eles o venceram. Quem são eles? Eu espero que seja eu e você, amém? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quantos têm um testemunho aqui? Está aí a receita para você vencer, meu querido. Fale o seu testemunho. O diabo vai se curvar diante daqueles santos no último dia, que venceram por 2 motivos: pelo sangue do Cordeiro, porque todos nós teremos a marca, não a marca da besta, amém? Todos nós teremos a marca do sangue.
Todos nós teremos a marca da salvação, da redenção, do Cordeiro Santo. Mas a palavra fala que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, mas também pela palavra do nosso testemunho. Existe um poder no seu testemunho. Quando Josué falou para aqueles espias: olha, o que eu vi lá é um povo, sim, grande, difícil, mas posso falar, é terra muitíssimo boa. Esse é o meu testemunho, meu querido. Existe um poder no seu testemunho, tão poderoso, que aquele povo entrou lá, entrou naquela terra. Eles deram 7 voltas naquelas muralhas intransponíveis de Jericó, por causa do testemunho de 2 homens. Hebreus 10, 38, porque o justo viverá pela... Hebreus capítulo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. 2 Coríntios 5, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Visão, fala comigo, visão. Meu querido, essa é uma noite que algumas pessoas que estão como aquele cego Bartimeu, há tantos anos, desesperados por receberem de volta o sentido da visão. Eu não falo de uma visão natural, eu falo de uma visão espiritual, ministerial. Pessoas cansadas, pessoas que estão gritando por dentro como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sou limitado, eu não consigo mais ver nada, eu nem acredito que a minha célula vai crescer. Eu estou cansado, eu sou um jovem que não levanta mais a mão, ou levanta só para fingir, porque a música está tocando. Meu querido, deixa eu te falar, Jesus está aqui nessa noite, e o que Jesus mais sabe fazer é restaurar a visão. Jesus pode restaurar a sua visão. Meu querido, não se canse. Eu vim de Ribeirão, mas eu viria do Japão para falar. Cara, se Deus te deu uma visão, e essa visão foi sendo consumida ao longo dos anos, levanta a sua mão agora, deixa o Espírito Santo te tocar, porque tem muitos filhos te esperando, tem filhos pródigos te esperando, tem salas de aula te esperando, tem enfermos te esperando, tem outros países te esperando, jovem. Tem um povo carente te esperando, jovem. Deixa Deus tocar, deixa Deus fazer um cuspe de barro, tocar nos seus olhos e te lembrar que a palavra dele é viva, é eficaz, tem poder. Durante o período de louvor eu via jovens, Deus me mostrou na minha visão espiritual, eu via jovens com grupinhos nas faculdades aqui, escolas, células de 15, 20 pessoas, pessoas sendo curadas. Ora la cazzara laba. Eu vejo jovens que vão ser lançados como flechas para tantos lugares do Brasil, de outras nações. Abra a tua visão, jovem. Geração de Josué. Recupere a visão de conquista, a visão de fé. Nós não trabalhamos com otimismo, meu querido. O cristão não trabalha com otimismo. O cristão trabalha com fé. O cristão não trabalha com boas expectativas do futuro. Sabe por quê? Se você olhar, o melhor que tem no mundo ainda é ruim. O melhor que tem na sociedade ainda é cansativo, ainda é desmotivador. Mas quando você olha pelas lentes da fé, meu querido, as muralhas têm que cair. Porque Deus já falou. Uma palavra de Deus é muito poderosa, não é verdade? Pedro disse sobre a tua palavra. Uma palavra já estava entregue para Abraão. Aquela terra é de vocês. Pode olhar, Abraão, olha para lá, para cá, é tudo de vocês. Muitos anos depois um jovenzinho falou: eu compro a briga. Minha avó
paterna, que faleceu há poucos anos atrás, minha avó encontrou uma Bíblia que nós desconhecíamos, que era a Bíblia de um tataravô meu. E na capa dessa Bíblia havia um texto. Eu não programei falar isso, então eu vou achar esse texto aqui, eu tenho ele. E na capa dessa Bíblia, desse tataravô meu, tinha um texto. Esse texto, uma parte dele dizia o seguinte: em nome de Jesus Cristo, declaro quebrados todas as maldições sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, netos, bisnetos, a família deles e toda a minha descendência. Declaro que não gerei filhos para a perdição. Minha descendência servirá ao meu Senhor e chegará ao lar celestial. Meu Senhor levantará pastores de minha geração, de minha descendência, missionários, obreiros. Os meus olhos humanos não contemplarão isso talvez, mas a eternidade revelará. O nome dele era Virgílio de Almeida, 1889. Eu comprei a briga, Senhor. Eu tenho uma palavra. Eu não desisti. Eu tenho a palavra de Abraão. Eu tenho a palavra de Jacó. Eu tenho a palavra de Davi. Eu tenho a palavra de Cristo sobre a minha vida. Eu compro a briga. Uma palavra. Isso é sobre visão, meu querido. Você sabe que quando Pedro tirou a visão dele de Cristo, ele titubeou. Querido, olha para as palavras de Deus sobre a sua vida e nada mais. O livro de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Olha para essa promessa, meu querido, e compra essa briga. Quantos estão entendendo? Meu querido, a segunda marca que precisa ser transformada na sua vida, além da sua visão, é a sua identidade. Diga comigo, identidade. É a sua identidade. E me chama muita atenção que, estudando um pouco sobre a história de Josué, diz que, olha só o texto bíblico, fala que, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Sabia que Josué não era Josué? Josué não era Josué. Josué chegou um belo dia, que Moisés chegou, olhou para a cara dele e falou: você não tem muita cara de Oséias, não. Você tem mais cara de Josué. E o antigo Oséias, ele recebeu um novo nome, uma nova identidade. Diga identidade. Fato interessante na Bíblia é que esse conquistador, que hoje tem um livro de Josué, não é verdade? Ele se chamava Oséias. E você sabe o que Oséias significa? Ah, você vai pirar comigo na Bíblia agora. Cara, a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. A gente lê revista, lê o Twitter, lê Instagram. A Bíblia é um oceano profundo. Sabe o que Oséias significa? Oséias, se você pesquisar, é uma espécie de um grito. É uma espécie de um grito de socorro. Um grito por salvação. Faz sentido? Porque Oséias nasceu em um lugar onde muitos estavam gritando por salvação. Oséias significa me salva. Ou me salva. É um grito. A melhor tradução é essa: Senhor, me salva. Oséias. Um grito por salvação. Nasceu em uma geração escravizada. Mas chegou um dia em que a identidade daquele homem foi transformada.
E o Senhor falou para ele, através de Moisés, falou: olha, agora você não se chama mais Osés, você se chama Josué. Você sabe o que significa Josué? Josué é a resposta de Oséias, porque Josué significa Yahvé salvação. Em outras palavras, meu querido, a identidade daquele homem virou de eu preciso de salvação para eu tenho a resposta, e a resposta é o meu Senhor. Yahvé salvação. Diga comigo, Yahvé salvação. Aleluia. Sobre a cidade de Pirajuí eu declaro Yahvé salvação. Sobre a tua vida eu declaro Yahvé salvação. Sobre o teu filho, mãe, que ainda você não viu o teu filho sendo salvo ainda, Yahvé salvação. Você é a resposta, mãe. Você é a resposta. Você é Josué. A identidade daquele homem foi transformada. Meu querido, o seu sentido mais profundo de existência precisa ser transformado. Você precisa parar de ser um Osés que simplesmente constata o sofrimento da sociedade. E você precisa se tornar um Josué que aponta para a solução da sociedade, que é Cristo. Yahvé é salvação. Yahvé é salvação. Josué, Yahvé é salvação. Jesus, Deus salva. Salvador. Yahvé é salvação. Daí então todas as pessoas que chamavam o nome dele diziam: olha, nos salva, nos salva. Josué, nos salva. Oséias, né, na verdade. Oséias, nos salva. De repente todas as pessoas começavam a chamar, eles diziam: Yahvé é salvação. Yahvé é salvação. Todas as pessoas olhavam para ele e falavam: Yahvé é salvação. Eu profetizo que as pessoas vão começar a olhar ao seu redor e elas vão reconhecer que Cristo reina, que Jesus vive, que Jesus governa, que Jesus é salvação. As pessoas vão chamar você, mas na verdade você aponta para ele. Identidade. Identidade. Algumas pessoas, por tantos motivos, não vou entrar a fundo, mas eu não preciso, porque o Espírito Santo conhece as profundezas do seu coração. Algumas pessoas, por tantos motivos, têm uma identidade de Oséias, uma identidade de socorro. São pessoas que se vitimizam, são pessoas que vivem debaixo do que foi determinado pela sua realidade, porque a realidade de Oséias dizia que ele precisava de salvação. É verdade. Algumas pessoas vivem a vida inteira simplesmente como consequências da sua realidade familiar, social. Você continua repetindo os mesmos comportamentos que aconteceu na sua casa, na sua realidade. Meu querido, quem deve escrever a tua identidade não é a sua família, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu contexto social. A única pessoa que pode escrever a sua identidade é o autor da sua vida. E hoje ele está te dando um nome que é Yahvé salvação. Você aponta para ele. E já partindo para a parte final, para a gente poder daqui a pouco ter um momento de oração. Um outro aspecto que foi tão importante na vida de Josué. E aqui eu falo eu sei a geração que eu estou falando. Eu sei essa geração. E essas duas palavras que eu vou colocar aqui para você. Se você amarrar isso no seu coração com todas as suas forças. Meu querido, você vai conquistar tantas terras prometidas. Tantas Jericós. Honra e serviço. Repita comigo: honra e serviço. Se tinha uma marca na vida de Josué que o fez deixar de ser mais um e se tornar um conquistador, não é que ele era um grande guerreiro, não é que ele era o mais experiente, não é que ele venceu mais guerras do que os outros líderes de tribo, não é que o currículo dele era melhor, não é que ele era o que melhor cantava na igreja, não é que ele era o que mais pregava na igreja, que tinha mais autoridade. Não. Diga assim comigo: honra e serviço.
Uau, diz a palavra, isso muito antes de Josué se tornar aquele líder conquistador, diz a palavra que Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés. Eu lembro que eu estava lendo a palavra e me chamou a atenção esse versículo. Porque às vezes a gente acha que os versículos da palavra, o cara estava lá escrevendo e... Não, meu querido. A palavra diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para exortação, para consolo. E eu não creio que está solto aqui esse versículo. Eu creio que tem um grande segredo nesse versículo. Porque a palavra diz que desde a sua mocidade, Josué auxiliava Moisés. Uma geração que vai transformar através do serviço e da honra. Servir, meu querido. Sabe, tem uma marca dos líderes dessa geração que muitas vezes acabam se perdendo no meio da fama, no meio dos likes, no meio dos views, que é uma marca da independência. Não tem pastor, não tem igreja, não presta contas. Ah, mas o cara canta muito, você viu um mover de Deus quando ele dirige louvor, cara, a igreja foi ao chão. Mano, não significa nada isso. O que significa para eu reconhecer se essa unção é de fato algo autêntico, é se ele serve algum Moisés desde a mocidade dele. Eu não sei você, meu querido, mas eu tenho o meu Moisés. Eu fui ordenado pastor esse ano lá em Ribeirão Preto, mas Deus conhece meu coração. Minha esposa também, porque eu falava isso para ela desde o começo. Eu falava para ela, desde que eu conheci ela, eu falei, meu amor, eu lembro de uma conversa que nós tivemos. A gente estava se gostando, né? Sabe quando tem aquele, né? Troca de ideias, né? E a gente estava começando a se gostar, tal. Na verdade, já estava um bom tempo se conhecendo. E já tínhamos uma certa convicção desse sentimento. Já estava se tornando claro. E eu lembro que a gente teve uma conversa em uma viagem com os nossos amigos. E eu perguntei para ela, eu falei assim, olha, o que você está vislumbrando aí para os próximos anos da sua vida? Tentei pôr ela no canto da parede, né? Aí ela falou assim, não, eu vou até te responder, mas eu quero que você responda primeiro. Aí eu vou lá. Tentei pôr ela no canto da parede, ela já virou o jogo, né? Aí como eu sou homem, né? Eu falei, vixe, eu vou ter que responder mesmo. Eu que tenho que começar esse negócio. Mas, eu já tinha uma palavra muito clara para os próximos anos da minha vida. Eu soltei na lata dela ali. E eu falei, olha, eu tenho uma palavra de Deus. Deus me chamou para ser Eliseu na vida dos meus Elias. Então, eu vou fazer de tudo para beber dos meus pais espirituais, do meu pai, dos meus pastores, de servir, carregar a mala, honrá-los, servi-los, aprender cada gotinha que sai da boca deles, tem ouro para mim. Sempre usei essa expressão. E eu lembro que eu falava para ela, e isso é uma verdade, que se eu chegar com 60 anos de idade no meu ministério, e eu tiver que ser o segundo, honrando, sustentando a visão do meu pai, eu vou estar tão satisfeito, eu vou estar tão honrado, eu vou estar tão feliz. Meu querido, desde a minha mocidade até onde precisar, honra e serviço. Diga comigo, honra e serviço. Quando Eliseu tentou pôr Elias no canto da parede, não é verdade? Falou assim, olha aqui Elias, eu vou querer agora que você vai ser tomado por Deus, eu vou querer vamos aos negócios. O que você tem para me oferecer? Né? Pode falar, o que você quer, Eliseu? E Eliseu fala assim, bom, não sei se é possível assim, mas eu pensei em porção dobrada, só isso, do teu espírito. O que Elias responde para ele? Elias responde, se me vires, se você me vir subindo aos céus,
então será derramado sobre você como pediste. Sabe o que isso significa, meu querido? Que se Eliseu não tivesse no último segundo da vida de Elias, carregando a malinha dele, perguntando: Elias, precisa de alguma coisa? Elias, como é que você curou aquela viúva lá? Me ensina aí. Se ele não tivesse até o último segundo na cola daquele homem, ele não teria porção dobrada, meu querido. Honra e serviço. Meu querido, agarra os teus líderes, agarra os teus pastores, agarra aqueles que estão acima de você. Meu querido, bebe deles, honra essa fonte, cola neles, sirva a eles. Sabe por quê? Não é porque eles são os caras, não. Nós não somos tão falhos. Mas sabe por quê? É porque existe um segredo na honra e no serviço. Os verdadeiros conquistadores não são os mais talentosos, não são os que pregam melhor, não são os que cantam melhor. Os verdadeiros conquistadores levantados por Deus, os Davis, os Josués. Meu querido, Davi, ele tinha a marca do serviço, ele tinha tudo para tentar sabotar o líder dele, que era um vacilão, era um arrogante, um orgulhoso. Porém, quando ele teve a chance naquela caverna, Davi falou: olha, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Não posso tocar no ungido do Senhor. Sabe por quê? Diga comigo: honra e serviço. Honra e serviço. Meu querido. Servir é um modelo que Jesus ensinou. Servir é um modelo de avivamento que Jesus nos ensinou. O avivamento do serviço. Jesus chegou para os discípulos dele e falou: olha, vocês sabem que os gentios têm os seus governantes, os seus maiorais, mas não será assim entre vocês. Antes, aquele que quer ser o primeiro, seja esse que vos sirva. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Paulo fala ali em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Mas a palavra também diz, logo em seguida: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante dele, todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilhoso, não é o texto? Mas ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não quis ser Deus, que sendo dirigente de louvor não quis posição, que sendo ministro, que sendo líder de célula não quis título, que podendo ser reconhecido por um título, não quis título. Você não precisa de título, meu querido. Honra e serviço é o modelo de Jesus. Servir e honrar. Desde a sua mocidade, Josué servia a Moisés. Ele honrou aquele homem. Ele foi fiel. E meu querido, agora, uma última coisa. Eu posso chamar já a equipe de louvor para vir subindo aqui. Nós vamos ter um momento poderoso de oração. Mas um último segredo que eu vejo na vida de Josué. Bom, o primeiro é a visão. Alô? Aê! Primeiro é a visão, amém? Diga comigo assim: visão. Certo. Segundo é a identidade, certo? Diga comigo: identidade. Terceiro é honra e serviço. Diga comigo: honra e serviço. E o último me pegou, porque estudando a história de Josué, eu me deparei com um texto que me chamou muito a atenção. Eu vou ler esse texto antes de falar qual é esse segredo. E preste atenção comigo nessa passagem. Diz assim, ó: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia
e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Mas presta atenção nessa parte do versículo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Meu querido, o quarto segredo de uma geração conquistadora é a paixão pelo secreto. Ah, meu querido, eu imagino que Moisés, ele chegava naquele lugar que chamava tenda do encontro. Encontro com quem? Encontro com o grande eu sou, aquele que não tem nome, aquele que é impronunciável. Encontro com Yahvé, a tenda do encontro com o Criador do universo, a tenda do encontro com aquele que abriu o Mar Vermelho. Cara, era tão poderoso aquilo que a Bíblia diz que Moisés deixava o povo para trás, ele se retirava, e a Bíblia diz que quando Moisés entrava naquele lugar da presença do Senhor, uma nuvem descia sobre aquele lugar, tamanha a glória daquele momento com Deus. Uma nuvem descia, tamanha a glória da presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu imagino, não está detalhado assim, eu imagino que Josué, o maior servo de Moisés, ele ficava ali perto da tenda, e ele ficava sentindo aqueles arrepios, e ele pensava assim: meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? Porque tem tanto perdão aqui? Porque tem tanta graça aqui? Porque tem tanta alegria aqui? Por que eu estou com vontade de rir? Por que eu estou com vontade de chorar? Por que eu estou com vontade de ser transformado? Mas eu não posso entrar lá, porque é só para Moisés. E de repente ele tentava resistir, mas de repente ele sentia de novo uma atração forte. E ele sentia, e ele falava assim: meu Deus do céu, eu quero entrar nesse lugar, porque parece que eu fui chamado para entrar nesse lugar. Eu sei que eu ainda não posso, eu sei que é só para Moisés, mas que presença maravilhosa. E a palavra diz que Moisés voltava para o acampamento, mas me chama a atenção, a palavra diz que Josué não se afastava da tenda. Lá Josué estava, ele ficava lá, e quando ele permanecia naquele lugar, ah, meu querido, eu não sei o tamanho da glória, eu não sei o tamanho da presença, eu não sei o tamanho do propósito que havia naquele lugar, naqueles poucos metros quadrados. Eu sei que Josué tomou uma escolha, ele tomou a escolha de: eu não vou sair daqui tão rápido. Esse é o lugar da presença. Aquele conquistador lá na frente, ele não era um bombadão, ele não era um guerreiro com a espada mais afiada que as outras. Ele era um homem que desde a sua juventude conhecia o lugar da presença de Deus. Ele é o homem que aprendeu com o seu mestre, que toda vez que você tiver dúvidas diárias, você entra no lugar da presença e você não se afasta desse lugar. Ah, geração de Josué, não se afaste da tenda. Eu não estou falando para você não se afastar da igreja, eu estou falando para você não se afastar da tenda. Muitos de nós estamos na igreja, mas não estamos na tenda. Muitos de nós somos do povo que Moisés deixa para trás na hora de falar de verdade com Deus. Mas no que depender de mim, eu quero ser daquele servo curioso e insistente, que fica de rabo de zóio, olhando assim: o que Deus vai falar? Qual a próxima direção para a minha nação? Qual a próxima direção para a minha cidade? Talvez se eu ficar pertinho, eu pego uma rebarba da glória que flui de Moisés. E posso falar uma coisa? Esse homem cheio de glória, chamado Moisés, chegou uma hora que a glória dele desfaleceu. Chegou uma hora que aquele brilho se tornou um simples disfarce de uma máscara, de um véu. Mas teve um homem que não deixou esse fogo se apagar, chamado Josué. Teve um homem que amava tanto o secreto, que eu tenho certeza que naquele momento de dúvida,
Será que é a hora de conquistar a terra prometida ou não? Ele conhecia o lugar da presença. Ele olhou para o seu Deus e o seu Deus falou: Josué, meu querido, seja forte e corajoso. Medita nessa palavra dia e noite. Pode ir porque eu sou com você. Não é que Deus chegou do nada se manifestando para ele. É que ele se manifestava para Deus todos os dias. Não é que Deus escolheu um abençoadão para ser o próximo líder de Israel. É que um simples coadjuvante decidiu mudar a sua visão, ter a sua identidade transformada, honrar e servir os seus líderes espirituais e não se afastar da presença. Quantos recebem essa palavra? Pode ficar de pé no seu lugar, meu querido. Aleluia. Que grupo maravilhoso de adoração, hein? Uau! Eu estou me sentindo igual Josué aqui, colando na presença. Uau, que benção. Meu Deus, que benção. Só nessa introzinha aí já tá. Só nesse lingo-lingo eu já sinto aqui que Deus quer fazer muita coisa. Eu não sei, eu vou perguntar para a pastora, não sei se eu posso convidar à frente as pessoas. Eu quero dar uma oportunidade para as pessoas que querem deixar de ser apenas coadjuvantes, apenas volume na igreja, e aqueles que querem se estabelecer como verdadeiros servos, Josués, transformados, verdadeiros vitoriosos. Meu querido, se você quer fazer essa decisão, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Se você quer se consagrar hoje para uma vida de conquista, não fique no seu lugar, venha aqui à frente. Nós temos um lugar lindo aqui, onde você pode vir se colocar como um vitorioso, um guerreiro. Vem ser um Josué, vem ser um diferente, vem ser um jovem ousado, um jovem corajoso, um jovem que cansou de frequentar a igreja para não ver milagres. Deus te chamou para uma vida de milagres. Mas para isso, meu querido, não se afaste da presença. Não se afaste da presença. Cola na tenda. Isso, venha, mas venha orando, venha buscando, venha se consagrando, venha dizer que você quer ser uma pérola. Uma pérola, ela não é bonita no começo, ela é feita com muita dor. Alguns estão sofrendo tantas dores, mas meu querido, se você se coloca na mão do autor do universo, você se torna algo brilhante, algo lindo. Oh Espírito Santo, vem movendo, Deus, vem movendo.